Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César e hoje a gente vai dar seguimento à disciplina de Zoologia Geral e hoje a gente vai estudar o nosso primeiro filo animal. Nós vamos começar estudando então os plateumintes e mais especificamente na aula de hoje nós vamos abordar temas como a caracterização geral do grupo, quais são aquelas características exclusivas dos plateumintos e também aquelas que são compartilhadas, com outros invertebrados. E também vamos abordar no finalzinho da aula como é que funciona a classificação dos plateumintos. Quantas classes existem hoje dentro do filo plateumintes? Tá? Então essa é a nossa primeira das duas aulas. Na segunda aula a gente vai explorar mais profundamente cada uma dessas classes, tá bom? Então a primeira pergunta que a gente pode fazer já no início da aula é: quem afinal de contas são os plateumintos? Aqui vocês estão vendo algumas imagens que representam os plateumintos e se vocês observarem atentamente, vocês vão ver que eles têm uma característica em comum, que é o corpo achatado. E de fato, assim como funciona para vários outros grupos animais, a gente pode utilizar o nome do grupo para definir, para determinar, para inferir a principal característica que ele possui. Então, no caso dos plateumintos, o nome dele deriva do grego platis, que significa achatado, e eumens, que significa verme. Então, seriam os vermes do corpo achatado, como as imagens aqui claramente ilustram para vocês, Todos os organismos representados aqui são plateumintos e uma característica marcante do grupo, então, o achatamento torso-ventral do corpo. Tá? Existem atualmente descritos pela ciência aproximadamente 20 mil espécies de plateumintos. Dessas 20 mil espécies de plateumintos, aproximadamente 20% são consideradas de vida livre. São espécies que ocupam ambientes marinhos, de água doce ou terrestres. Geralmente ambientes com bastante umidade. E os demais espécies, ou seja, 80%, são então indivíduos parasitas. E a grande maioria deles utiliza então vertebrados como hospedeiros definitivos. Aqui tem algumas ilustrações que mostram alguns desses parasitos sobre os seus hospedeiros, ou em alguns casos aqui no interior do seu hospedeiro. Outra questão interessante é que eles têm uma grande variação no tamanho e na forma, desde alguns organismos que são microscópicos até um plateuminto de 20 metros de comprimento. Que tipo de plateuminto será que teria 20 metros de comprimento? Que tem uma dica para vocês. Vocês estão vendo aqui uma foto de um exemplar, que é uma tênia. Tá? Então existem relatos de tênias que podem atingir tamanhos bastante avantajados, como vocês podem ver. Tá? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. E quais são as características gerais, então, apresentadas pelos plateumintos? A primeira delas é que eles têm uma simetria bilateral. A gente estudou na última aula o que significa simetria bilateral. Então, a gente pode dividir o plano corpóreo dos plateumintos em duas partes iguais. Além disso, eles já apresentam um processo de cefalização, que é a concentração de gânglios cerebrais nessa região anterior do corpo deles. É bastante rudimentar ainda, mas a gente já considera como um processo de cefalização incipiente. Além disso, eles são acelomados, ou seja, eles não apresentam a cavidade celômica, aquela cavidade formada durante o processo de gastrulação ou após o processo de gastrulação e que tem uma origem mesodérmica. Eles são animais triploblásticos, ou seja, eles têm todos os tecidos e órgãos do corpo de um plateuminto derivam então de 3 folhetos germinativos ou 3 folhetos embrionários. E eles são também protostômios, ou seja, o blastóporo vai dar origem à boca aqui nesse filo. Esses termos todos a gente estudou na aula passada. E como é que é a alimentação desses plateumintos? Na verdade, vai variar conforme o hábito que essas espécies possuem. Enquanto as espécies de vida livre tendem a ser predadoras, se alimentando de outros organismos vivos, as espécies que são parasitas podem se alimentar do sangue do hospedeiro, de células do hospedeiro, e existem aqueles casos também de plateumintos que sequer têm boca e sistema digestório. Nesse caso, eles vão obter alimento utilizando aquele material que foi ingerido e digerido pelo hospedeiro. Portanto, eles absorvem esse produto pela parede corporal, não sendo necessário ter um sistema digestório próprio. E com relação à troca gasosa? O que a gente vê é que os plateumintos não possuem nenhum órgão específico para troca gasosa. Tá? E, consequentemente, a respiração vai correr então pela parede do corpo desse animal por um processo de difusão simples. Ou seja, o oxigênio vai ser absorvido pela parede corporal e vai ser liberado o CO2.
Outra questão interessante é que esses animais não possuem um órgão específico para a circulação desses gases e tampouco para a circulação dos nutrientes. Então, novamente, esse processo ocorre por difusão simples. Isso tem uma importante consequência para a vida desses animais. Tente imaginar, se o oxigênio e os nutrientes eles são transportados por difusão de célula a célula, se esse animal tiver um tamanho muito avantajado e se ele tiver uma forma muito cilíndrica, com volume maior, dificilmente esse transporte de nutriente e a troca gasosa, principalmente que ocorre em relação ao meio externo, vai ser corretamente distribuída então, entre as células do corpo desse organismo. Portanto, uma das formas que evoluiu nos plateumintos de maior tamanho é justamente o achatamento do corpo. Com isso, a gente consegue diminuir as distâncias para o meio externo e, consequentemente, facilitar que essas moléculas de oxigênio, de CO2 consigam ser transportadas do corpo do animal para fora ou do ambiente para o interior do corpo do animal de forma adequada. Outra questão interessante diz respeito à excreção e osmorregulação. Aí é que a gente já vai ver um certo grau de especialização, já que esses animais possuem uma estrutura chamada de protonefrídeo, também conhecida popularmente nos plateumintos como células flamas. Então, basicamente, esse sistema ele vai funcionar como um sistema de filtração, tá? E que vai eliminar aquele material, aqueles resíduos do metabolismo por meio externo do corpo, por meio de poros excretores, e ao mesmo tempo também vai estar relacionado à osmorregulação do corpo desse animal. Aqui a gente tem uma animação que ilustra bem o funcionamento desse sistema. Tá? Então aqui a gente teria a célula flama, né? Aqui a gente vai ter o batimento então, de cílios. Essas células flama são conectadas a uma rede de canais distribuídas pelo corpo do plateuminto. E aqui o que vocês estão vendo representado é o poro excretor que está em contato com o meio externo. Então, note que por uma diferença de pressão, algumas moléculas vão entrar por essa célula, vão penetrar por essa célula e vão percorrer por essas redes de canais. Aquelas moléculas que são úteis para esse organismo, elas vão ser reabsorvidas. E aquelas que não são úteis vão ser eliminadas. Então, note que aqui na nossa animação, essas estruturas vermelhas são resíduos, hormonas gases, o que não é útil para o corpo do animal. Então, ele vai eliminar. Note que todas essas moléculas em vermelho vão passar por um meio externo. Essas moléculas verdes são aminoácidos, glicídios, que são, sim, substâncias úteis para o animal. Então, ele vai reabsorver para reaproveitar. E essas estruturas em azul são moléculas de água. Então, em alguns casos, o animal pode eliminar o excesso de água e em alguns casos, ele pode absorver. Lembrando que vai depender muito do hábito de vida desse animal. Se ele vive em água doce, se ele vive em água salgada, se ele está num ambiente terrestre. Então, é mais ou menos assim que funciona esse sistema de protonefrídeos nos plateuminos. E, finalmente, com relação à classificação dos plateuminos, eles são tipicamente divididos em 4 classes: turbelária, monogeneia, trematoda e cestoda. Na próxima aula nós vamos nos aprofundar sobre essas 4 classes. Mas nesse primeiro momento já é importante a gente saber que dessas 4 classes, então, os turbelários compreendem os plateumintos de vida livre, são conhecidos popularmente como planárias, enquanto os monogeneia, trematodas e cestodas são animais exclusivamente parasitas. Alguns, como monogeneia, são ectoparasitas, outros, como trematoda e cestoda, são endoparasitas, predominantemente de vertebrados. Então, na aula de hoje, nós vimos que os plateumintos formam um grupo bastante diverso de animais bilaterais, triploblásticos e acelomados. Além disso, os plateumintos resolveram o problema de superfície e volume através do achatamento dorso-ventral do corpo, facilitando, então, a troca gasosa por difusão e também o transporte de nutrientes para um organismo que não tem nem o sistema circulatório e nem o sistema respiratório. E a grande maioria das espécies, então, é parasita. Eles utilizam vertebrados como hospedeiros e a gente vai ver na próxima aula que muitos ocasionam doenças bastante importantes e relevantes, tanto em seres humanos como também em animais de criação. Pessoal, não esqueçam de visitar o Moodle para ler os materiais complementares relacionados à aula de hoje, além de realizar as atividades propostas. Tanto eu como a monitora estaremos disponíveis para sanar as suas dúvidas. Para isso, acesse o site do Moodle e veja qual é o horário de atendimento da monitora. Eu estarei atendendo vocês durante o horário das aulas presenciais, então toda segunda-feira. Cuidem-se e fiquem bem. Até mais!